Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu falei que ia fazer um recap sobre um ou dois jogos especificamente, mas essa rodada foi muito interessante, pelo menos eu achei uma rodada muito diferente, com muitas coisas que a gente pode conversar. Então no final das contas eu preferi fazer um compiladão do que aconteceu nessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro e alguns conceitos gerais assim que já dá pra gente pegar sobre o Brasileirão nessas primeiras 3 rodadas somente. Então eu vou colocar a tabela aqui na tela, porque, né, a gente esquece às vezes como que tá exatamente, só para ilustrar um pouco mais facilmente como tá disposta aí as classificações dos times. Bom, então vamos lá. Então só repassando como que tá a tabela, né? Tem aí o Corinthians não jogou ainda 3 vezes, né? Nem o Atlético Paranaense, porque teve a rodada atrasada que ainda vai ser paga agora, por sinal. Eu acho que é no dia 18, se não me engano, de fevereiro, que vai ser paga essa rodada, segunda rodada atrasada. Mas vamos lá. O Palmeiras é líder, seguido de São Paulo, Fluminense, Bahia, Atlético Paranaense, Bragantino, Chapecoense, Mirassol, Curitiba, Flamengo, Botafogo, Corinthians, Grêmio, Vitória, Atlético Mineiro, Remo, Vasco, Santos, Internacional e Cruzeiro na última posição. Bom, só de ver essa tabela já tem alguns pontos interessantes, né? Como, por exemplo, o Cruzeiro na zona de rebaixamento. Beleza que são só 3 rodadas, né? Mas é muito curioso, porque na zona de rebaixamento agora, né? Obviamente, fim do campeonato, muito distante, tudo bem. Mas a gente tem 4 times grandes do país, né? Vasco, Santos, Inter e Cruzeiro. E desses 4, 3, a gente debate problemas, né? O Inter ele melhorou para esse ano, mas é um time que teve um ano passado extremamente problemático. O Santos vem tendo vários anos muito problemáticos com gestão dentro e fora de campo, e o Vasco é a mesma coisa. Então, mesmo com reforços, com nomes interessantes, com nomes de peso, esses times estão penando para conseguir somar ponto. Né? Você tem 3 jogos e 1 ponto somado, você poderia ter 9. Então, assim, você vai falar, ah, isso não quer dizer nada? Não. Quer dizer que eles vão cair? Também não. Eu, por sinal, acho que nenhum deles vai cair, né? Mas ainda assim, é um pouco complicado. Você tem que avaliar o que está acontecendo. Porque se começou mal dessa forma, quem disse que isso vai mudar, né? E o Cruzeiro é o mais fora da curva, porque o Cruzeiro é um time que todo mundo colocou para disputar título e até agora não tá jogando nada. E aí o Cruzeiro é um ponto também que não é só que perdeu no detalhe. Não, o Cruzeiro não tá jogando bola e o Tite, por sinal, já tá na berlinda para ser demitido, né? Com apenas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, só essa zona de rebaixamento já é muito interessante. Aí você tem a grande meiuca, né, com vários times que estão meio mais ou menos. E é legal de ver que, além, obviamente, de já começar a ficar claro que Palmeiras vai disputar o título e já tá por lá, que o Fluminense tá fazendo um ano muito interessante e que talvez vá além das expectativas até, que já eram boas, mas pode até além. O Bahia tá mostrando que tá vindo com força esse ano, como já era previsto. Só que a gente tem vários times meio sem noção, assim, de você falar, vão ser campeões, vão pra Libertadores, vão estar figurando no topo da tabela. Como o Curitiba, que acabou de subir da Série B, o Atlético Paranaense, que acabou de subir da Série B, a Chapecoense, que também acabou de subir da Série B, e todos esses times estão atualmente no G10, né? Estão atualmente na primeira metade da tabela. De novo, é óbvio que isso não quer dizer nada, não quer dizer que Chapecoense e Curitiba vão ficar, não sei o quê. Só que é um sinal de que esse Campeonato Brasileiro não vai ser de qualquer jeito. Tipo assim, os times grandes, os times que teoricamente são poderosos, não vão jogar de qualquer jeito, contra qualquer time, e vão vencer. Né? E isso eu acho que é muito interessante, porque faz com que o nível do campeonato tenha que subir. Porque parece nesse início de ano que tem vários times também na marcha lenta. E os times que são menores ou que têm menor poderio, eles estão vindo já numa pegada muito mais agressiva, de somar pontos o máximo possível, e tá nivelando um pouco o campeonato. Né? Isso força com que os times mais fortes também tenham que pegar mais no tranco para conseguir ganhar. Porque, por exemplo, hoje eu não consigo enxergar um Flamengo, um Corinthians indo jogar contra o Curitiba lá no Sul e vencendo a partida. Eu imagino o cenário, tenebroso. O Cruzeiro, porque num cenário natural você fala, o Cruzeiro vai viajar lá pro Couto Pereira e vai vencer do Curitiba, não tem o que fazer. Cara, hoje em dia se fala, eu não sei se vai não. Eu não sei se vai não. Os caras vão ter que se doar muito. Vão ter que entregar tudo que eles podem para conseguir ganhar. E isso é bom pro campeonato. Porque força os times a jogarem no limite máximo do que eles podem, né? Do que eles podem e do que eles precisam jogar também. Começando por Flamengo e Vitória, que foi aí o primeiro jogo da rodada, 2-1 pro Flamengo, um jogo que era essencial pro Flamengo ganhar. Um time aí que tá disputando o título, pelo menos teoricamente, vai disputar tudo no ano, já tava sob pressão porque tinha perdido um jogo, desculpa, e tinha empatado outro.
e precisava ganhar do Vitória. Só que, como eu acabei de falar, não tá fácil ganhar de ninguém, principalmente fora de casa. E o Vitória, mesmo sendo um time frágil, que tomou 4-1 pro Palmeiras na rodada passada, se eu não me engano, fez um bom jogo contra o Flamengo, endureceu muita coisa o confronto, e o Flamengo, ainda numa marcha lenta, teve que fazer tudo o que podia para sustentar esse resultado, inclusive com o Rossi pegando um pênalti. Então você vai falar, resultado normal, o Flamengo ganhou do Vitória. Até é, mas pela circunstância do jogo, poderia facilmente ter sido um empate ou até uma vitória do Vitória. Então, foi um resultado importante, mas, de novo, demonstra um pouco de como está esse campeonato. Não tá fácil ganhar de ninguém. E, seguindo essa toada, o Mirassol e Cruzeiro, que foi 2-2 e foi um bom jogo, foi de novo uma partida em que você fala, putz, Cruzeiro deve ter cedido esse empate pro Mirassol, né? E não é verdade. O Mirassol jogou mais bola do que o Cruzeiro. E o Cruzeiro que, na verdade, buscou o empate. O Mirassol merecia vencer, né? E vem já numa toada bem legal, que estava no ano passado com um ano fantástico, e esse início de ano do Mirassol segue muito bom. Eu duvido que seja um time que vai cair, tá? Por essa mensagem que o Mirassol tá passando nesse início de temporada, parece que eles vão conseguir somar os pontos suficientes para ficar na Série A. Não acho que eles vão somar muitos, porque vai pegar mesmo o calendário mais pra frente. Mas de qualquer forma, o Mirassol vai ser um time muito duro de novo. E o Cruzeiro, cara, patinando, né? Cruzeiro patinando. A Chapecoense e Curitiba, que foi o jogo. Tô fazendo em ordem aqui, né? De horário, data e jogos. Chapecoense e Curitiba foi um jogo muito interessante, porque normalmente você leria esse jogo como um jogo ruim. São dois times subiram na Série B, é um confronto direto contra o rebaixamento, e muito provavelmente é mesmo, né? Só que foi um jogo legal, foi um jogo aberto, os dois times querendo jogar bola, e acabou 3-3, né? Que é uma coisa, assim, surpreendente, é muito gol pra acontecer num jogo entre dois times de menor qualidade dentro da Série A. De qualquer forma, um jogo que foi muito legal. E, na sequência, a gente teve Atlético Mineiro e Remo, que foi o jogo que derrubou o Sampaoli, né? O Atlético Mineiro foi o primeiro time da Série A do Campeonato Brasileiro que demitiu o técnico. Na terceira rodada, o Sampaoli já caiu. E eu vou falar que ele não merecia cair? Eu não vou falar isso, porque ele vem fazendo realmente um trabalho muito ruim, e um trabalho sem muitas pretensões de melhora. Mas dito isso, o Atlético empatou em 3-3 com o Remo, tendo que buscar esse resultado meio que na bacia das almas. E assim, o Remo é de novo um time bem mais frágil, um time que vai lutar contra o rebaixamento, mas que tá mostrando que não é de qualquer jeito, cara. Você precisa jogar bola pra ganhar do Remo. E o Atlético, que tá meio nesse limítrofe do joga ou não joga bola, só conseguiu empatar em casa. O Bahia venceu de 1-0 do Vasco em São Januário e pôs também uma pressão imensa sobre o Fernando Diniz, que já tá sob muita pressão. E tem o dado importante sobre o Fernando Diniz, que hoje ele tem mais derrotas no Campeonato Brasileiro na sua carreira do que vitórias, né? O que é um negócio meio caótico pensando no Fernando Diniz e que ele é um grande técnico, campeão de Libertadores e tudo mais. E o cara perdeu mais do que ganhou no Campeonato Brasileiro. E é um outro técnico que inevitavelmente vai ser demitido. E eu já adianto isso aqui. O Fernando Diniz inevitavelmente será demitido do Vasco, mais cedo ou mais tarde. Porque é muito difícil que ele consiga reverter o trabalho a ponto de se tornar uma grande potência. E se ele não conseguir fazer isso, ele vai acabar caindo, porque o Vasco vai precisar de algo diferente. Já é previsto, assim, virtualmente todo mundo sabe que isso vai acontecer, inclusive ele, né? Isso eu também acho. Mas, de qualquer jeito, o Vasco, de novo, joga mal, mas poderia fazer mais. O Vasco tem jogadores bons, o Vasco tem um time capaz de fazer mais coisas do que faz, de apresentar um futebol melhor. E o Bahia, cara, tá se provando um time esse ano talvez mais cascudo do que nos outros, que era uma coisa que a gente pedia muito. Eu mesmo falei isso no vídeo da tier list. O Bahia é um time muito forte em casa, por exemplo, lá, né, jogando em casa, na Bahia, e quando vai jogar fora de casa, perde todos os jogos. É um time muito frágil fora de casa. Cara, o Bahia, se eu não me engano, jogou 2 jogos fora de casa esse ano, de 3 que ele disputou. Então isso é muito interessante, cara. O Bahia tá se mostrando um time mais resiliente e com maior capacidade de vencer. E é um time muito forte também, né? O gol, por exemplo, foi uma jogada ensaiada muito bonita. Beleza, foi um erro de marcação do Vasco. Você não pode deixar um jogador livre na entrada da área. Mas de qualquer forma, o Bahia soube executar bem e venceu fora de casa. São Paulo e Grêmio. O São Paulo venceu no Morumbi de 2-0. E é um recado, né? É um recado. Eu mesmo falei no minha tier list também de que eu acho que o São Paulo vai sofrer esse ano. Independentemente de estar fazendo um bom início de campeonato, eu acho que esse time, ele é muito curto. Esse São Paulo é muito dependente de uma ou duas peças. E se esses caras cansarem ou tiverem algum tipo de problema físico, o time cai muito, mas muita coisa quando entra o reserva.
E no momento tá conseguindo jogar bem, tá conseguindo performar, mas também tá se doando de uma forma inacreditável em campo. O São Paulo tá correndo muito. Vai aguentar essa toada? Até quando, né? Não sei. Mas por enquanto é o suficiente. E é, como eu disse, um recado. O São Paulo, mesmo morrendo, mesmo todo ferrado, ainda assim é o São Paulo, né? E é um time duro de ganhar, um time difícil de você bater e tá provando isso. O Grêmio, ele tá inconstante, né? Mas eu acho isso um pouco natural. É um time que foi montado mais pro final do ano passado para se tornar minimamente competitivo no cenário nacional. E eu acho que isso ele é. O Grêmio é um time competitivo hoje no cenário nacional, mas é um time com problemas ainda. É um time que não tá 100% encaixado, é um time que tem que arrumar melhor seus sistemas defensivos, seu sistema ofensivo para ele funcionar de maneira mais constante e não só de vez em quando. Esse jogo mostra um pouco isso. O Grêmio ainda não é um time perfeito, ainda tem bastante coisa pro Luiz Castro melhorar. Agora, Atlético Paranaense e Santos, menos pelo Atlético, porque assim, o jogo foi feio, o jogo foi muito ruim. O Atlético é um time ruim e o Santos também é um time ruim. E jogando no gramado sintético lá na Arena da Baixada, que é uma grande de uma vergonha, é uma vergonha, porque além de ser sintético, que eu já sou contra, é péssimo, um sintético péssimo, né? É um negócio impressionante. O jogo já seria meio duvidoso, se tornou um jogo tenebroso, né? Mas tudo bem. E assim, não tem muito o que analisar aqui, né? O Atlético acabou ganhando o jogo também nos últimos minutos, num gol já no finzinho. E, cara, o Santos parece que tem também um problema meio espiritual, né? O Santos joga bem, joga mal, perde. O Santos joga bem, joga mal, perde ponto, empata em casa. É complicado e perdeu de novo, né? Um resultado que é extremamente importante para o Atlético, porque qualquer ponto vale muito para o Atlético Paranaense esse ano, que certamente vai jogar para não cair, né? Esse é o campeonato do Atlético esse ano. E pro Santos isso é péssimo, porque pro Santos o campeonato é o mesmo, é não cair. E não consegue somar ponto. O Santos tem um ponto, por exemplo, né? O Santos tem um ponto em 3 jogos. E o Atlético Paranaense, que é um concorrente ali direto, tem 6 já, cara. E quando você tá falando de times mais frágeis, de times com dificuldade de pontuar, 5 pontos é um inferno, cara. Às vezes são 3 rodadas para você fazer 5 pontos. Então é difícil esse início de ano do Santos. E vamos ver, né? Outra coisa, outro técnico. O Vojvoda também vai cair, tá? O técnico do Santos. Assim como o Fernando Diniz, o Vojvoda vai cair. É só uma questão de quando, mas eventualmente será demitido. Fluminense e Botafogo, clássico carioca da rodada. Fluminense venceu e mostrou que, cara, de novo, é um time, assim como o Bahia, que parece que tá cascudo. Parece que tá sendo. Tá experiente pra vencer, né? Nem todo jogo é fácil, nem todo jogo é molezinha. Só que o Fluminense vai lá e ganha. E isso é uma parada que é um diferencial. Que, de novo, ano passado o Fluminense era um pouco mais inconstante. E esse ano, por exemplo, jogando com um a menos, porque o Canóbio foi expulso no início do segundo tempo, o Fluminense ainda assim conseguiu segurar o Botafogo. E dá até, assim, dá a impressão de que o Botafogo, ele tá meio perdido. O Botafogo não sabe muito bem o que fazer para vencer, para ser capaz de ser dominante dentro de uma partida. Né? Tipo, o Botafogo tinha um a mais e não parecia que ele tinha um a mais. Né? E isso é um pouco chocante, porque é um time que deveria ser melhor. De novo, tem muitos problemas extracampo. Tem aquela questão da dívida agora do John Textor, que era de 50 milhões, aí ele pagou a dívida lá do Transferban, só que o empréstimo que ele pegou vai transformar 50 milhões em 500 milhões em 6 meses, né? Enfim, os negócios meio estranhos. Vamos ver como o Botafogo vai sair disso. E o Fluminense, cara, tá indo de vento e popa, tá bem demais. Vai manter esse ritmo? Não sei também. Porque, de novo, é um elenco um pouco mais curto esse elenco do Fluminense. Né? Você já tem jogadores que não são aquilo tudo que jogam como titular, como por exemplo, sei lá, o Canóbio. O Canóbio não é um craque de bola, mas ele é um cara competente. Se sai o Canóbio, entra quem? Aí já não tem muito mais quem colocar. Entra Soteldo, sei lá, cara, o Soteldo é duvidoso. Então o Fluminense é um time meio limítrofe, mas enquanto der certo, pode dar muito certo. Corinthians e Bragantino, para fechar, a gente tem 2 jogos, né? Corinthians e Bragantino, o Corinthians venceu de 2-0 do Braga. E assim, esse foi um jogo que eu vi muito pouco, mas não me surpreende, né? O Bragantino é um time que de vez em quando vai ganhar, de vez em quando vai perder, tá tudo bem. E o Corinthians tá bem, né? O Corinthians tá fazendo um. Tá legal, assim, digamos, o futebol do Corinthians. Poderia estar muito pior. Né? O Corinthians poderia estar num grande caos, assim como o Botafogo, assim como o São Paulo, assim como o Santos, assim como o Vasco, caos institucional, né? Que o Corinthians está passando, na verdade. Mas
o campo tá conseguindo responder. O Dorival conseguiu montar ali um time, um grupo, que responde bem em campo. E conseguiu uma vitória que, não vou dizer que é protocolar, porque não é protocolar, mas uma vitória necessária. Uma vitória que certamente o torcedor esperaria do time contra o Bragantino, 2-0, tranquilo. Para fechar, Internacional 1, Palmeiras 3, lá no Beira-Rio. Esse jogo eu acho que é interessante para provar um ponto. Dizem muito que Flamengo e Palmeiras disputam o Campeonato Brasileiro um contra o outro, né? E o Flamengo já jogou contra o Inter também, no Maracanã, e foi 1-1. Um jogo que o Inter jogou melhor do que o Flamengo. E na rodada seguinte, o Inter perde de 3-1 pro Palmeiras em casa. 3-1 Palmeiras em casa. O Vitória perdeu de 4-1 pro Palmeiras. E na rodada seguinte, perdeu de 2-1 pro Flamengo, mas quase conseguindo empatar, virar o jogo. O Palmeiras hoje joga o melhor futebol do Brasil. Eu acho que o Palmeiras joga o melhor futebol do Brasil. É o futebol mais vistoso? É o futebol mais bonito? Não, não é. E nunca vai ser, porque esse não é o estilo do Abel Ferreira. Mas hoje, o melhor futebol jogado é o do Palmeiras. Se os outros não correrem atrás, se os outros times não melhorarem, o Palmeiras vai ser o campeão do Campeonato Brasileiro. Porque eu não consigo enxergar esse time sofrendo muito. Pode perder um jogo ou outro, pode empatar um jogo ou outro, é verdade. Mas eu não enxergo o Palmeiras sofrendo, como por exemplo o Flamengo tá sofrendo, o Cruzeiro tá sofrendo, né? E são teoricamente os times que vão competir. Quer um dado aqui aleatório? O Palmeiras tem 10 gols feitos já no campeonato, em 3 rodadas. O segundo colocado, vamos pegar o G4, todo mundo tem 7 pontos, né? Palmeiras, São Paulo, Fluminense e Bahia. Os 4 têm 7 pontos. O São Paulo fez 5 gols. O Fluminense e o Bahia fizeram 4 gols. E o Palmeiras fez 10 gols. Então, tipo assim, é uma diferença forte. E o Palmeiras não pegou qualquer um. Foi 2-2 com o Atlético Mineiro. Ganhou de 5-1 do Vitória. E ganhou de 3-1 do Inter. O Inter é um time grande, pô. No Beira-Rio, difícil de ganhar do Inter. Então, assim, hoje o Palmeiras é o time a ser batido. E tá fazendo o que dele se espera. Os outros vão ter que melhorar. Já o Inter, cara, o Inter é aquela coisa, é um time inconstante, é um time com problemas, é um time que carrega aquele ano passado ruim, o final ruim do ano passado para esse ano. Tanto que praticamente todas as projeções que eu vi pro campeonato acham que o Grêmio vai acabar melhor do que o Inter. E o Grêmio já é um time que vai, né, não vai ganhar tudo, vai ganhar, perder, ganhar, perder. Isso quer dizer que o Inter, então, vai perder muito mais do que ganhar. E é um pouco do que a gente vê até agora, né? O único resultado decente do Inter foi empatar com o Flamengo. Talvez diga mais sobre o Flamengo do que sobre o Internacional, né? Porque, pô, o Inter perdeu em casa pro Atlético Paranaense, porque é uma vergonha. Perdeu em casa pro Palmeiras, de um jeito também que não mostrou muita resistência. Empatou com o Flamengo no Maracanã. Você fala, nossa, mas que curioso, um grande resultado, 2 resultados péssimos. É um pouco o Inter, né? É um pouco o futebol do Internacional. Mas diz também muito sobre o Flamengo estar jogando mal. Se o Flamengo tivesse jogado melhor aquele jogo, teria vencido também. O Inter teria 0 pontos. O único time com 0 pontos. E tem que ver, porque a próxima rodada é contra o Remo, lá no Mangueirão. Vai ser um jogo dificílimo. Imagina se o Inter perde pro Remo. Já fica numa situação caótica e o ano mal começou. Bom, é isso. Resolvi fazer esse resumão da rodada, porque acho que é uma rodada muito interessante, com resultados, com jogos que sempre tinham algo que eu poderia dizer, né? Sempre poderia fazer um comentário rápido. A gente tem jogo pra caramba, o vídeo ficou aí com uns 20 minutos, então eu fui bem rápido, vai, na minha análise, fui bem rápido. Não fui muito prolixo, de vez em quando sou muito prolixo. Mas eu agradeço muito os views de todos. Semana que vem voltamos com os vídeos aí, segunda, quarta e sexta. O canal deu uma crescida nos últimos tempos. Agradeço muito a todos. Espero que continue. Um bom fim de semana, um forte abraço. E um bom carnaval também, né? Um bom fim de semana e um bom carnaval. Um forte abraço e até a próxima.